Hoje começamos mais um quadro aqui do Data Talk, um quadro do Manifestando Ágil. E hoje a gente está recebendo aqui o Éder Santos. Eu vou pedir para ele se apresentar. E hoje a gente vai conversar sobre questões relacionadas à privacidade de dados e os termos relacionados à privacidade de dados. Bem, Éder, é um prazer ter você aqui com a gente hoje, né? No quadro Data Talk do Manifestando Ágil. Queria que você se apresentasse e aí a gente vai bater um papo em seguida aí sobre esses temas aí. Obrigado, Adriano, pelo convite e poder estar participando com vocês aqui desse quadro que é de extrema relevância e de muita importância aí, principalmente nesse momento que a gente está passando, né? Falando um pouquinho aí da carreira profissional. Hoje eu atuo em São Paulo, em uma grande empresa, por questões de confidencialidade eu não posso citar aqui, mas é uma grande empresa, e sou membro da Associação Nacional de Profissionais de Proteção de Dados, tá bom? E tenho algumas certificações na área de segurança. Eu sou implementador, líder técnico de implementação das ISOs, né? Principalmente a 27000 e a 27701, que é segurança e privacidade de dados, tá bom? Da informação. E assim, eu tenho alguns cases aí de sucesso, de curiosidade para a gente falar um pouquinho aqui e tentar trazer aí essa realidade daquilo que do nosso cenário, né? Minha formação, então, aí é na área de TI, sou pós-graduado em rede de computadores, e aí com muitas especializações aí nessa questão, né? Que agora está tão latente aí. Bem, vamos iniciar, então, o nosso bate-papo justamente com o cerne da coisa, né? Do que se trata, o que é o termo de privacidade? O termo de privacidade nada mais é que, assim, em poucas palavras, em uma linha bem resumida, é uma concordância que o titular dos dados concede a quem vai operar e tratar os dados dele. Então, o termo de consentimento é exatamente isso. É eu conceder o direito de quem está me pedindo de utilizar os meus dados para alguma finalidade. A gente teve o caso recente, né, do WhatsApp, né, as mudanças desses termos, do termo de privacidade do WhatsApp, e que gerou bastante polêmica, né, em cima disso, né? De uma hora para outra houve a alteração e as pessoas meio que se sentiram obrigadas, não se sentiram, né? Na verdade foi obrigada a aceitar o termo de privacidade, né? Com essas novas cláusulas. Eu queria saber da tua opinião, assim, esses termos, as organizações elas podem e têm essa autonomia de mudar os termos de privacidade, obrigando os seus usuários a aderirem? Como é que é essa questão de relação das mudanças dos termos de privacidade e os seus usuários? Um dos elos que está ligado ao termo de privacidade é a transparência e finalidade. Então, eu tenho que deixar isso bem explicitado para o titular dos dados. Para que eu vou usar, né? E quais são os dados que eu vou utilizar. Então, teoricamente, dentro da finalidade fim, e é por isso que a LGPD ela estabelece algumas bases de tratamento, eu tenho que dizer o que eu vou coletar e com qual finalidade que isso vai ser feito, né? Esse caso do WhatsApp ele é bastante curioso, porque, assim, eu não sei se todos que estão com a gente aqui estão em ciência disso, mas, por exemplo, além do número do seu dado telefônico ali, que a própria plataforma iria capturar, ele ia pegar teu nome, marca do aparelho que você usa, modelo, a empresa de telefonia que te fornece o sinal para aquilo ali, número de IP que indica a sua localização com a internet, qualquer tipo de transação de pagamento que você tenha feito através do WhatsApp, entre outras coisas. Então, assim, as empresas também, elas têm o direito de estruturar aquilo que ela vai coletar. Só que a grande questão do WhatsApp, primeiro, foi como que isso chegou e a não possibilidade de recusa de concordância ou não com esses dados. A sanção deles era ou você aceita ou você está banido. Então, assim, a nossa lei, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela fala que o titular dos dados, ela deve ter a opção de escolher quais dados que ela quer compartilhar. E o WhatsApp, nesse exemplo que a gente está usando aqui, ele não permitiu essas questões. Então, assim, existe sim um princípio de liberdade das empresas, desde que haja transparência e finalidade, mas existe um lado muito, muito forte, que é o lado do usuário, de concordar ou não com aquilo ali. Está me parecendo que a parte do WhatsApp, né, teve um certo abuso, né, em cima dos seus usuários, né, porque deixou totalmente
sem reação, né? Ou você aceita ou você não vai poder utilizar o aplicativo. É uma relação complicada, né? Eu acho que até compromete, de certa forma, né, o mercado para o aplicativo, né? A gente viu muitas pessoas saindo, né, migrando do WhatsApp e indo para outros aplicativos, né? Agora, qual é o risco dos outros usuários entrarem nesses novos aplicativos e surgir também políticas de privacidade, né, novos termos que vão acabar expurgando esses usuários, vamos dizer assim, né, migrando de aplicativo para aplicativo, né? Isso é possível de toda hora a gente ter essas mexidas em termos de privacidade? Como que a gente poderia estar garantindo, como você falou, né, a questão do usuário ter a liberdade de falar o que ele pode compartilhar? Então, acontece. O risco ele é iminente para qualquer plataforma. O fato de ter acontecido esse efeito manada para outras plataformas, que inclusive, se a gente falar de valor de mercado, teve gente que dormiu pobre e acordou rico, né? Ou que estava rico e acordou muito mais rico ainda por conta dessa migração de plataforma. Mas o que acontece? O risco ele é iminente no sentido principalmente comercial. Porque quando eu tenho mais usuários na minha plataforma, eu posso explorar essa base de dados para algumas coisas. E aí é onde que começa a entrar, como aconteceu agora com o WhatsApp. Ele tem um valor comercial alto, ele pode usar isso aí para mapear perfis, para mapear tendência, e certamente as outras empresas que recebem esses usuários, que hoje saíram do WhatsApp para outras plataformas, também em algum momento pode ser surpreendido com isso. A questão do WhatsApp aqui no Brasil, ele deu muito impacto, porque, por exemplo, a GDPR, que é o modelo de lei de dados, principalmente usado na Europa, é um modelo de lei que já está há algum tempo, e, curiosamente, o WhatsApp não teve coragem de colocar isso lá na União Europeia e no Reino Unido. Será por quê? Porque lá o negócio, as portas já estão, assim, teoricamente, mais reforçadas. Aqui no Brasil, a lei é de 2018, mas ela entrou em vigor no ano passado. E ainda a gente não tem sanção para a lei. As sanções estão previstas aí começar a partir de 1º de agosto de 2021 agora. Então, assim, a gente tem uma lei estabelecida que ainda não está, permito usar esse termo aqui, não está compliance com a maioria, com a realidade das empresas brasileiras, e que o WhatsApp, a meu ver, ela usou a oportunidade de mercado para usar esse nicho aí, enquanto a gente não tem ainda a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, atuando para dar as regulações. Então, enquanto não tem ela atuando, eu entendo que foi um oportunismo de plataforma para fazer isso, o que não exime as outras plataformas também de algum momento propor isso, né? É claro que se aconteceu agora com essa plataforma, as outras certamente elas vão vir com mais cautela, mas ela pode alterar e pode propor ali para o detentor dos dados uma nova finalidade que agora ela está pretendendo utilizar, né? Então, assim, na verdade, para nós aqui no Brasil, eu vejo que o maior impacto disso é uma questão de aculturamento, porque eu tenho certeza que muitos daqueles que passaram por aquela notificação do WhatsApp apenas deu um checkbox lá, eu concordo e foi embora. Não leu. A maioria, né? A maioria. E aí, quando o negócio explodiu, o pessoal falou, eita, meu Deus, o que eu fiz com os meus dados? Né? Então, assim, existe sim essa possibilidade da empresa fazer adequação para a utilização, independente da plataforma que ela está hoje ou pode estar. Engraçado isso que você mencionou, né? Porque eu conheço muita gente que acabou aceitando, né? Ficou sabendo da notícia depois, né? E aí ficou naquela, ai meu Deus, como é que eu faço para dar um rollback, né? Tem como eu revogar o meu consentimento? E não existe isso, né? Você acabou consentindo e seus dados, teoricamente, vão ser compartilhados, né? Com o Facebook. Né? Exatamente. Agora, esse ponto, Adriana, é interessante que você falou da questão do rollback de uma concordância. Olha só, se eles utilizaram, aliás, se eles usam a GDPR lá para regular a questão da utilização dos dados, e aqui no Brasil ainda a gente tem a LGPD que não está tão bem estruturada ainda, o que acontece? Mesmo a gente não tendo toda a estrutura que deveria ter pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, eles devem se submeter à legislação do país onde eles estão atuando. E na legislação do país, aqui no Brasil, o que a lei prevê? Que a qualquer momento, o titular dos dados, ele pode sim revogar dados que ele não queira que esteja ali. O problema é que a forma que foi feita ela é tão enxuta
você não consegue, por exemplo, acessar um painel para fazer isso. O WhatsApp ele disponibiliza um canal de DPO para você fazer um acesso com ele para ver que dados que estão lá e teoricamente, para qual finalidade ela foi colhida. Mas, assim, grande parte da nossa população não sabe dessa informação e talvez não saiba nem como que chega nesse contato para fazer. E como que vai pedir isso. Entendeu? Porque não sabe o que coletou e como que ele consegue essa informação para revogar essa permissão que foi dada. Essa é uma questão, né? Há pouca informação com relação essa usabilidade, né? O usuário saber aonde ele vai poder revogar, consultar quais são os dados que estão sendo disponibilizados, consultados, compartilhados, né? É muito simples a pessoa marcar lá o checkbox consentindo com o compartilhamento, mas é muito difícil você ter esse acesso e, se possível, revogar, né? Essas informações, elas não são difundidas, né? Mas isso acaba puxando uma outra questão, hoje o governo brasileiro ele está preparado para dar esse amparo aos usuários brasileiros com relação a esses normativos, né, de empresas estrangeiras, porque como você mencionou, né, elas vêm com uma visão estrita, querendo ganhar mercado, políticas de mercado agressivas e tal, elas exploram as brechas, né, tanto é que não avançou na Europa, viram oportunidade aqui na América do Sul, né, em específico do Brasil, e hoje o governo brasileiro, né, ou todas as instituições que estariam envolvidas, ou pelo menos que deveriam estar envolvidas nessa questão da LGPD, elas estão preparadas para dar esse suporte para os usuários com relação a práticas abusivas de empresas de fora? Então, o que acontece? A nossa entidade de regulamentação, como já citei aqui, é a NPD. Né? Então, ela deveria regular essas questões. Só que, como ainda não há atuação efetiva da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, o que está acontecendo? Está indo pelo viés da justiça. Então, a justiça que tem sido mandatória e aberto precedentes de regulamentação para isso. Então, assim, se eu, ou você, ou alguém que a gente conheça, ela se sentiu de alguma forma lesado por alguma coleta de dado indevida, o caminho que tem sido tomado é o caminho da justiça, e não o caminho da autoridade que deveria regulamentar isso. Então, sim, existe um apoio na questão jurídica, mas como autoridade nacional de proteção, ainda a gente tem pouca efetividade para o lado do governo. O governo está se estruturando. Vira e mexe, a gente acompanha aí essa movimentação no cenário nacional, e principalmente aqui em Brasília, que isso é muito latente, de nomeações que estão acontecendo. Mas, assim, são nomeações que ainda não têm prática do negócio. Então, a minha visibilidade de tudo é que o governo ele publicou uma lei, sancionou uma lei, colocou ela para rodar e não começou a atuar na questão das sanções. Eu acredito que essas fases que o governo tomou foi até para criar experimento e saber como que vai tratar, para que tenha casos dentro da nossa realidade de atuação. É claro, a nossa LGPD ela acaba sendo um reflexo da que a GDPR ela faz. Só que, assim, para cada região, as suas características. E nós temos uma cultura que, em algumas coisas, não se assemelha à cultura europeia. Então, a gente tem que trazer isso para a nossa realidade e fazer essa adequação. Mas, de forma geral, nós temos o apoio mais pelo lado jurídico, mas não como marco normativo. E como será que você enxerga, assim, quais são os passos que o governo, as instituições deveriam adotar para que a gente comece a caminhar para uma situação onde a gente tem os direitos garantidos, onde a gente não veja práticas abusivas ou tudo bem que hoje existe a forma jurídica de resolver, né? Mas a LGPD ela viria para que a gente não tivesse esse caminho, né? E tivesse a regulamentação específica, né, para isso, né? Quais seriam esses próximos passos? Como você mencionou, né, tá tudo muito incipiente, mas aonde a gente precisa ajustar ali para que isso comece a de fato vingar? A gente tem um caso muito forte, né, muito de sucesso com a GDPR da União Europeia, mas aqui a gente ainda está engatinhando com a LGPD, né? Quais seriam esses próximos passos? O que a gente poderia avançar? Onde a gente poderia avançar? E, de fato, a gente nunca teve muita preocupação com os nossos dados.
né? Verdade. Assim, é uma cultura brasileira que a gente nunca se preocupou muito para onde que os nossos dados iam. Então, assim, enquanto eu não tenho essas regulações, aí acaba que a responsabilidade ela vem para dentro de casa. Então, uma boa parte das empresas, e principalmente o governo, está trabalhando na questão mais reativa do negócio para que não seja explicitado essa questão de uso indevido de dados. E aonde isso vai culminar? Nas políticas de segurança. Aí eu garantir que a minha estrutura ela esteja tão bem preparada que os dados ela não consigam ser vazados. E se por acaso houver uma intrusão e eu tenho um vazamento de dados aí, eu tenho que, teoricamente, eu teria que ter um ambiente garantido para que esses dados, quando roubados e eles fossem lá tentados ser utilizados, que eles fossem criptografados ou anonimizados para que não conseguisse identificar quem são as pessoas e garantisse para o detentor dos dados pessoais uma segurança maior de que os dados deles, que o dado dele não pode ser usado de uma forma indevida, ainda que eu não tenha dado o consentimento para o negócio. Como a gente está falando aqui, todos nós temos dados em muitos lugares, mas desses muitos lugares, pouquíssimos, ou talvez a grande maioria aí, não nos procurou para dizer, olha, eu preciso que você dê concordância para a finalidade de utilização dos dados. É Então, assim, é um verdade. caminho de passo atrás. Eu blindar a minha estrutura para dizer que internamente eu tenho garantia de segurança dos dados dos clientes que eu trato ou de quem eu detenho uma base aí de massa de dados. As empresas elas estão buscando hoje, né? A gente vê muitas empresas hoje buscando se adequar à LGPD, né? Aos normativos em geral. Uhum. A preocupação que fica no ar é como que isso vai ser auditado, fiscalizado, né? Existe essa figura prevista para que faça esse acompanhamento junto com as empresas e organizações sobre se elas estão seguindo de fato, se elas estão compliance à LGPD? Então, a autoridade máxima é realmente a ANPD, tá bom? Então, ela que deve fiscalizar, ela que deve garantir que as empresas estão compliance, né, dentro daquilo que a lei pede. Então, ela seria aquela que vistoria e diz que está ok. Tanto é que, se teoricamente tiver uma invasão ou a exposição de algum dado, o primeiro reporte que deve ser feito é ela, entendeu? É ela. Embora a gente já falou aqui, você havia perguntado aí sobre a questão da segurança dessas transações, de estar vazado e alguém atuar, quando eu falo justiça, eu não falo apenas da figura daquele que julga e que dá a sentença. Mas, por exemplo, a gente tem a SECOM, que é a Secretaria do Consumidor, né, que ela atua, tem uns PROCONs, que ela atua diretamente como intermediador de toda essa situação. Então, assim, ainda que não tenha a figura final funcionando nativamente, eu tenho os outros caminhos que teoricamente, deve garantir que eu não vou ser prejudicado num cenário de exposição indevida. A gente teve também um caso dos vazamentos dos dados dos brasileiros aí também que deu muito o que falar, né? Suspeitam que sejam dados vazados lá pela Serasa, né? Mas a própria Serasa contesta, né? Eu acho difícil, mesmo que tivesse sido ela não seria difícil assumir assim, né? Enfim, tá ainda em muita discussão isso aí, né? Agora, esses dados vazados, né? Hoje tem alguma perspectiva para que as pessoas possam reverter essa situação, Essa aí esses é uma dados? caixinha que é difícil da gente explorar. Porque, por exemplo, um dado vazado, eu não sei qual que é o destino dele. Esse exemplo que você deu e tantos outros, como aconteceu essa semana agora, recentemente com dois grandes operadores de telefonia celular, que foram mais de 100 milhões de dados. Esses dados, por exemplo, alguém falou aí que estava sendo comercializado na Deep Web. Como que eu garanto esses caminhos? Como que eu garanto a reversão deles? O importante, e isso a nossa lei prevê, que deve existir por parte das empresas que foram afetadas com esses vazamentos, com pequenos, médios ou grandes vazamentos de dados, que eles comuniquem e cheguem ao cliente final, ao detentor dos dados e falem, olha, nós foi identificado aqui
que você, Éder, teve informação vazada. A sua base de dados estava conosco. Mas o que acontece normalmente? Hoje, como não há sanção da NPD, elas se esquivam da responsabilidade. E aí, como não tem uma autoridade máxima que pede a investigação, o negócio ainda fica meio solto, a não ser que você tenha sofrido o dano, que você vai atrás. Senão, assim, acaba que você fica mais reativo, esperando um agravamento da situação, e em vez da própria a empresa que detém os dados tomar uma proatividade e te comunicar. A lei, mesmo ela não tendo sanção hoje ainda, ativa, mas ela fala que qualquer vazamento de dados, ela deve ser comunicado. E começa dentro de casa. Eu tenho que ter uma estrutura de comunicação que eu falo, olha, no meu site, eu tenho no meu site, falar, olha, dia tal, foi verificado que houve uma intrusão num banco de dados X e uma massa de dados ela foi afetada. Mas nós estamos tomando as medidas cabíveis para que o usuário não seja penalizado e estamos dando apoio e comunicar a Secretaria do Consumidor, as agências que estão envolvidas diretamente nisso aí, para que o detentor dos dados esteja protegido. Né? Então, assim, esse caminho de esquecimento dos dados é um caminho que a gente não sabe onde que vai chegar. Uma vez vazado, se a empresa ela não explicitar e dizer que os meus dados foi explicitado, eu posso esperar 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, e em algum momento eu posso ser surpreendido. Hoje, aqui no Jornal Local, eu estava assistindo ali uma informação de uma moça aqui de Brasília, que ela foi comunicado, olha só, ela teve os dados roubados e ela foi comunicado por e-mail de um carro que alugaram lá em Minas Gerais e que teve uma avaria e que ela estava sendo acionada pelo e-mail, que ela nem sabia que ela deveria pagar um montante expresso lá. Então, assim, olha a que nível que chega. Então, enquanto a gente não sofre o dano, nós estamos torcendo para que nós não sejamos atingidos. Mas quem deve garantir essa segurança dos dados é quem controla e opera os nossos dados. E aí é por isso que, às vezes, as operadoras de empresas e aí de qualquer ramo, elas são reativas nessa questão de colocar a cara a tapa. Porque quando eu coloco a cara a tapa, eu estou assumindo o erro. Eu estou dizendo que eu tenho vulnerabilidade dentro de casa e quando eu assumo a culpa, eu assino meu atestado de realmente de culpado. E aí eu estou passível às leis e ao julgamento que quem está sentado na cadeira lá vai me determinar. Então é por isso que, às vezes, nesse cenário atual, eles agem mais de forma reativa e negam a existência desses vazamentos. Eu acho que vai acabar sendo um comportamento bem esperado, né? Pelo menos aqui na cultura brasileira, né? Porque assumir a responsabilidade, né, de um evento como esse traz um certo prejuízo para a imagem, né, da empresa, né? Quem vai querer arcar com isso, né? Acho que tem esse lado muito pesado, né, para as instituições. E eu não sei até que ponto a gente vai ter essas manifestações, a não ser que haja, de fato, uma fiscalização muito boa do lado das entidades, né, da agência responsável por fiscalizar isso, né? Uma outra questão a gente tem esse caso, né, do vazamento dos dados, mas será que, vindo de fato a comprovação de que houve o vazamento, a empresa responsável, né, pelo qual se deixou vazar os dados, ela ainda assim pode assumir as penalidades da LGPD, por mais que essas penalizações elas não estejam de fato acontecendo ainda, né? Isso é possível? É possível sim. E tem duas questões aí que elas podem ser enquadradas. Ainda que não esteja agindo, mas já existe a lei. Então, a lei ela é o pilar principal de tudo isso aí. Então, a lei fala o seguinte, olha, eu posso chegar como penalidade para a empresa que controla e opera os dados de até 2% do faturamento. Esse teto chega a 50 milhões. Ok, seria uma sanção e uma penalização financeira. Mas, como medida administrativa, a empresa que se permite vazar dados por conta de estrutura, por conta de política, por conta de alguma coisa que deixou passar, as sanções administrativas,
ela pode chegar até na suspensão da operação dela. Então, imagine uma grande operadora de telefonia celular que deixou os nossos dados brasileiros ser vazados, e isso aí está correndo o mundo e os mercados negros por aí, e ela ser impedida, por um certo momento, de exercer a sua atividade. Ela vai muito mais além do impacto financeiro estabelecido do que a própria atividade dela, porque eu comprometo toda uma cadeia de valor. Agora, imagine a abrangência disso. Então, assim, é por isso que, por mais que ainda a gente não tenha autoridade máxima de proteção atuando, mas a lei já prevê essas coisas. Então, se quem está julgando entende que é necessário essas sanções, ele vai sofrer a sanção. E nós temos aqui no Brasil já grandes empresas que sofreram suspensões temporárias, multas financeiras que por conta de vazamento. Às vezes, em algumas questões aí, apenas um detentor dos dados pessoais verificou e ele teve um problema de imagem por conta disso, e ele acionou na justiça, e a justiça foi lá e penalizou a empresa. Então, assim, muito mais do que o grande impacto, a lei ela vem para mitigar os pequenos impactos também, de volumetria de dados. Eu não preciso ter grandes volumes de dados vazados, eu posso ter poucos, porque quem está sendo diretamente atingido sou eu e é você, é o detentor dos dados. E aí cabe muitas questões judiciais nessa relação de dados vazados. Por exemplo, você falava aí de alguns exemplos de grandes volumetrias de dados, e a gente teve aí uma falha recentemente aí no Ministério da Saúde, né? Lá no início de dezembro lá foi noticiado isso aí, 243 milhões de dados de brasileiro. Dados sensíveis. Dados sensíveis. Ou seja, para dados sensíveis, o agravante é ainda muito maior. Então, imagine dentro de um cenário desse, onde eu tenho um ministério que controla e regulamenta a saúde pública no Brasil, onde ela tem uma grande massa de dados, e esses dados foram vazados. Então, assim, quem são os maiores interessados nisso? No vazamento desses dados? Quem que compraria? Hospitais, laboratórios. Eu começo a traçar perfil por região, eu começo a ver onde tem maior incidência de doença, eu começo a ver quais são os maiores tipos de recorrência e incidência de doença. Então, eu começo a mapear pelos dados que me interessam através do controlador fim. Então, se eu pego, por exemplo, uma empresa de marketing, o meu objetivo é explorar marketing. Aí eu tenho a mesma estrutura de varredura para uma determinada região. E eu exploro para isso ou para aquela finalidade. Agora, recentemente, eu participei aí de uma live com o Ministério, com a rede de sustentabilidade, uma rede política no nosso país de expressividade, que inclusive tentou lançar em algum tempo atrás aí a Marina como candidata a presidente do nosso país. E uma das grandes preocupações é como que eu posso lidar com as informações desses dados. Então, assim, não é apenas as empresas, as instituições que devem se adequar, é toda uma estrutura de sociedade. Esses mesmos dados que vazou de operadora de telefonia, que vaza de ministério, que vaza de pequenas, médias e grandes empresas, eles podem ser utilizados para traçar perfis. Olha só, é muito curioso isso, porque assim, nunca se falou tanto em fake news. E quanto dessas fake news foram voltadas, por exemplo, para traçar perfis para determinada situação, para tendenciar questões de saúde, para tendenciar grupos que são pretensos concorrentes a cargos eletivos no governo. Então, assim, a estrutura e a dimensão ela vai muito além de alguém querer usar o meu CPF para contratar um pacote de telefonia, uma TV a cabo ou financiamento qualquer que seja. Então, assim, é uma dimensão muito grande, Adriano. A gente está aí com eu falo principalmente o governo e a NPD. É um grande abacaxi que essas fatias, toda vez que alguém desce a faca no abacaxi, a gente nunca sabe o que pode vir ali. Com relação a essa questão da politização da coisa, né? Como é que é a estrutura prevista para a NPD, né? A gente não corre o risco de ter essa questão política envolvida
no cerne ali da coisa e a gente ter isso, de certo modo, prejudicando. Por exemplo, se essa questão ficar muito vinculada à política, né, a fiscalização em si ela já vai ficar, de certa forma, sobre suspeição da população, né? Será que vai ter, de fato, uma fiscalização eficaz, eficiente? Será que vai haver as penalizações corretas, né? Por exemplo, teve o caso do Ministério da Saúde. Então, será que futuramente essa questão da autoridade responsável por fazer essa fiscalização, será que isso não vai ficar, não corre o risco de ficar vinculado à política e a gente ter, de certa forma, um certo prejuízo com relação à forma em que isso vai ser operado, a fiscalização em si? Teoricamente, a Agência Nacional ela deveria ter legitimidade para atuar independente da questão política. Então, assim, ela deveria ter essa liberdade para tramitar. Mas, se a gente for olhar historicamente, culturalmente, como que as coisas se movimentam no nosso país, é uma tendência muito grande que essa politização ela aconteça. Embora hoje a NPD está ligada diretamente ao gabinete da presidência da República, a gente sabe que existe uma correlação muito forte de grandes empresas com grandes políticos. Então, assim, por mais que eu tenha uma fragilidade interna, e essa fragilidade interna está dentro de uma grande empresa que está ligada a um nome expoente aí, isso, de alguma forma, ainda que a gente não queira, né? Mas inicialmente, certamente, a gente pode ser prejudicado nisso. A ideia é que existem parcerias aí, civis participando diretamente da estrutura de espinha dorsal da NPD, assim, para que garanta essa imparcialidade de política e governo. Então, assim, existem movimentos como de alguns grupos de associações pelo próprio Brasil que defendem essa questão da privacidade de dados, que estão tentando conversar com o governo para ter as portas abertas, porque elas também façam parte dessa estrutura. Se eu coloco tudo isso na mão do governo, eu estou dando o galinheiro para a raposa tomar conta. Então, assim, é uma situação que a gente vê com bons olhos, aparentemente é um marco regulatório para os nossos dados, mas quem está no comando desse carro é quem tem interesse de utilizar os dados que estão guardados naquele cofre ali. Então, assim, a gente torce, viu, Adriano? E assim, eu como profissional de encarregado de dados na empresa que eu atuo, eu torço muito para que a NPD ela tenha essa autonomia. Porque, assim, embora ela seja, e ela foi criada com essa finalidade de gerir, de conscientizar, de punir, de alertar e de administrar as causas dos usuários finais lá, do detentor dos dados, a gente vê que pode existir algumas falhas e elas podem acontecer com muita brevidade, né? Então, assim, a gente torce para que dentro de um tempo assim muito rápido isso ganha um corpo e ganha uma notoriedade para que haja uma consciência nacional. E aí eu falo assim, desde da base da pirâmide até o topo. E nós, enquanto detentores dos dados, a gente seja realmente exigente no sentido de, olha, eu preciso da garantia de que os meus dados eles estão protegidos e seguros e que eles estão sendo utilizados, por exemplo, para finalidade específica. Quantos de nós não cansa de receber ligação aí de DDDs que é fora da nossa região, propondo N pacotes que você acaba sendo, a pessoa acaba sendo chata com você, e muitas vezes você acaba sendo até um pouco indelicado com as pessoas, porque assim, tanto serviço que oferece, fala, mas onde você conseguiu meus dados? Ninguém nunca fala. Mas a gente está sendo acionado o tempo todo. É aquilo que você falou, né? Os dados foram vazados, traçaram um perfil, e aí o mercado se aproveita, né, disso. Mas uma questão, o corpo técnico da NPD, ele vai ser composto por pessoas vinculadas ao governo? Não sei se você vai saber isso, mas como é que vai ser a composição desse corpo da NPD? Então, a parte estrutural da NPD, ela tem uma grande parcela aí com o governo,
né? E aí tem aquelas instituições ali que fazem parte do governo, que têm a característica de público-privado, que vão atuar. A grande dificuldade hoje é exatamente as organizações civis participarem diretamente lá, entendeu? Mas, assim, de forma geral, a estrutura está com o governo e com essas entidades que são público-privado, né? A grande massa da sociedade que gostaria de ter oportunidade ali ainda não está inserida nesse primeiro momento. Se de fato não tiver um processo bem transparente, né? Se a gente não promover a transparência na própria NPD, né? Acaba que esse esforço, né, para garantir esses direitos, né, de proteção aos dados, sempre vai ter essa pulga atrás da orelha, né? Até onde está indo essa questão da fiscalização, né? Se está sendo de fato cumprida, né? Uma das coisas que a lei prevê é que quem assume os cargos de estrutura da NPD devem ser pessoas capacitadas, né? E lá ela coloca alguns requisitos para essas capacitações. O que acontece, de fato, e é por isso que a sociedade civil ela tem se manifestado nesse sentido, é que o governo, e aí, assim, eu não tô querendo falar mal do governo, mas, assim, normalmente a estrutura do governo é uma estrutura que ela não está tão atualizada como a sociedade civil está. Porque na sociedade civil acaba até a necessidade de se colocar no mercado ela acontece com tanta velocidade que se você não se atualiza, você fica obsoleto. E às vezes o governo está nesse perfil de um passado que às vezes não corresponde à realidade que nós estamos passando hoje. Então existe ainda esse choque de estrutura, né? Se realmente as competências garantem que, dentro da transparência que você citou aí, garante que vai ser executado conforme aquilo que se pensa hoje. Então, assim, é um viés também que deve ser olhado com bastante atenção. Vamos torcer aí para que o corpo técnico, né, que vai atuar na NPD, de fato, tenha autonomia, né, que seja uma instituição apartidária, né, algo que tenha sua autonomia, né, que consiga fazer esse trabalho de fiscalização, de aprimoramento, né, dessa questão relacionada à proteção dos dados, de forma sem ter interferência de governos, né, independente de governo, né, para que ela consiga Exato. fazer esse trabalho de forma independente, né, é isso que a gente torce, né. Mas uma curiosidade também, você acabou tocando no assunto ali, eu lembrei, a gente está tratando disso, né, falando muito sobre vazamento de dados e tal, mas o engraçado é que a gente também tem que lembrar que isso é independente de mecanismos sistêmicos, né? A questão de privacidade de dados vai desde a portaria com o tiozinho lá anotando o seu nome para entrar até as grandes corporações, né, de tecnologia. Ainda tem esse lado a observar. O que você acha que isso vai acontecer para esse público também? Então, nesse caso aí, é o ditado da lei lá, né? Que ela é cega e imparcial, então ela deve pegar todo mundo. Só que, praticamente, a realidade ela é um pouco difícil, né? Como você acabou de expor aí agora. Mas a lei, ela prevê que todos devem se adequar. E aí, é claro, nessa adequação, essa questão processual e tecnológica, ela tem um custo, capacitação de pessoa, saber finalidade. Tem gente, o Adriano, e aí eu falo aqui como um chapéuzinho de consultor, que a gente pega empresa de todos os níveis, que às vezes ela fala, olha, eu já fiz aqui um mapeamento de dados, eu sei onde estão as minhas bases de dados, eu sei como que funciona o negócio, mas que quando você entra, você vê que não é aquilo. O entendimento da pessoa ou da empresa, ela está distante daquilo que a própria lei está pedindo. Então, por exemplo, essa questão que você citou como exemplo aí dos condomínios, dos clubes, né? Tem gente que acha que se eu fizer um formulário mais rebuscado, eu vou estar mais seguro. Pelo contrário, a lei ela quer garantir o seguinte: olha, quanto menos informação, quanto menor for a informação que você tiver do titular de dados, para você é melhor, porque você se compromete menos. Quanto maior volume de dados você coleta, você tem um risco muito maior. Então, assim, é a questão como você citou aí, da transparência e da finalidade.
Agora, essa adequação das pequenas empresas, elas também elas devem acontecer. E aí, a dica é exatamente essa que eu acabei de falar. Quanto menor a quantidade de dados, mais, assim, entre aspas, né, mais fácil é a sua adequação para a lei. Quanto maior a volumetria e como isso tramita dentro da estrutura que você tem, eu tenho que ter mais cuidado. Por exemplo, a lei, ela exige que nessa coleta e nesse controle de dados, eu devo ter uma política que garanta ações de manutenção dos dados. Então, assim, além do consentimento que eu tenho que ter do titular desses dados para utilização, eu tenho que dizer para ele, olha, de 6 em 6 meses eu faço uma revisão disso aí. E a lei fala que não é o titular que deve procurar a empresa, é a empresa que deve procurar o titular e vai falar, olha, eu estou fazendo limpeza na minha base de dados e a partir de hoje o Éder não faz mais parte dela. Então, na próxima visita, é possível que haja uma coleta de tais informações. Olha o nível que chega. Então, assim, a gente começa a perceber que, por mais que seja menor a estrutura da empresa ou da finalidade de quem está por trás de uma pessoa jurídica, esses ajustes eles devem ser olhados com muito cuidado. É por isso que, para essa questão de adequação, quem tem ficado muito em evidência são os escritórios jurídicos. Por quê? Porque o escritório jurídico, a interpretação deles talvez é diferente daquilo que eu e que você, ou quem está participando com a gente aqui, perceba. Então, assim, eles conseguem achar brechas ou falta de palavras que deveriam estar ali para deixar o negócio mais amarrado, para justificar, por exemplo, por que eu coleto mais dados, por que eu não tenho política de retenção, por que eu não tenho política de expurgo, entendeu? Por que eu não tenho controle sobre esses dados de uma forma mais efetiva. Mas é necessário que eu tenha esses controles dentro de casa para que numa auditoria ou para que, caso alguém indique que eu, Éder, pessoa jurídica, usei um dado indevidamente e falo, olha, eu tenho alguns controles. O dado não foi vazado, eu tenho esses controles de segurança que acontece dessa forma, eu tenho política, eu tive um termo de consentimento dizendo que esse dado ele foi coletado apenas para essa finalidade. Então, assim, eu tenho que me resguardar do lado de cá enquanto pessoa jurídica, enquanto empresa, né? Porque, é claro, a gente viu aí, desde que foi sancionado a entrada oficial no ano passado, que houve uma enxurrada de processos. Alguns cabíveis e outros despertos. Como, assim, na tentativa de mostrar que a empresa não tinha controle sobre os dados. Entendeu? Então, o que está acontecendo? Voltando lá ao caminho que a gente já falou. Enquanto eu não tenho os marcos regulatórios pela ANPD, a interpretação está na cabeça de quem julga. Se ele achar que é excedente o pedido, olha, você não vai ser atendido. Se ele acha que é coerente, ok, você vai ser atendido. Entendeu? Então, assim, nesse processo todo, dependendo de como que as coisas acontecem, eu posso, por exemplo, acabar com a microempresa, dependendo daquilo que for julgado. Então, assim, as coisas deve ser visto com toda a responsabilidade, que não é apenas mais uma lei que está. É uma lei que eu acredito que ela tenha vindo aí justamente para mudar a nossa forma de pensar os nossos dados. Eu acredito, viu, Adriano? E eu não sou da teoria da conspiração, mas que eu acredito que as grandes guerras do mundo aí vai acontecer muito no campo cibernético. Então, assim, informações de dados, como que isso vai ser usado para medir população, para medir quem tem força, para quem tem renda, para quem não tem, isso aí vão ser fatores que vão ser levados em consideração na hora dessas questões aí. Aproveitando, né, a gente já está caminhando para o nosso encerramento, como é que está hoje, você que atua como um consultor, um profissional, né, prestando esse serviço para as organizações, como é que você vê o nível de maturidade delas, das organizações, em relação ao cuidado, ao zelo das informações, né? Pelo que você mencionou, existe um passo que seria anterior a avançar LGPD, que seria a governança dos seus dados. Como é que você enxerga isso? Olha, excelente essa sua pergunta, e eu vou colocar ela em dois pilares. A parte processual do negócio, que está ligada à governança, e outra a parte tecnológica, que também deve estar ligado à governança. O que acontece? Como eu já falei anteriormente aqui, existem empresas de
níveis dos mais diversos de maturidade. E a grande somatória e resultado disso, enquanto percentual, é que existe uma média disso tudo. Não existe aquele que se destaca mais ou aquele que talvez esteja com grande... que não esteja tão visível. Alguém já começou a movimentar alguma coisa para a LGPD. Mas o que acontece é o seguinte, na parte processual, eu percebo muito, e isso é muito latente nas empresas, principalmente a questão de estrutura, de governança de dados, a falta de regulações e de normas, de controles por os próprios dados. Normalmente, esses controles acontecem em decorrência de algum outro processo que exista, mas ele não está tão transparente para dizer que são de dados. Por exemplo, eu tenho um processo mapeado de RH de gestão de pessoas para RH, para contratar pessoas. Então, assim, a lei ela fala que na captação da ficha curricular da pessoa, eu tenho que dizer, e aí é uma percepção também de quem está fornecendo os dados, aquilo que é de maior relevância para a empresa. Por exemplo, a lei ela vai ditar, por exemplo, que para que eu vou colocar no meu currículo o meu CPF. Isso aí, para a LGPD, é uma forma de descriminalizar aquele que, por exemplo, por algum motivo, eu não vou entrar no detalhe aqui, ele está negativado no SPC. E na minha base eu falo, não, eu não quero gente que esteja negativado. Esse cara, para mim, talvez ele tenha um problema de controle financeiro e talvez para mim seja um problema. Isso aí é uma forma de descriminalizar aquele que é um pretenso candidato para isso. Mas quando essa ficha entra no departamento de recrutamento ali, que vai passar para o RH depois de finalização, quais são os dados que eu devo garantir, ou quais são os dados que são necessários para que esteja na minha base enquanto colaborador que tá fazendo parte da minha companhia. Então, assim, esse tipo de mapeamento, ele não existe. Na maioria das empresas, ele não existem. Assim, se você recebe um bojo de informação, você preenche um formulário lá que vai captar um monte de dados, mas que ou você não vai usar e ele vai ficar ali parado, e tomara que fique parado, não tem utilização, mas em algum momento a empresa ela pode usar, por exemplo, alguns dados que sejam necessários para pagamento desse funcionário. Para pagamento, ele precisa de um bojo de informação maior, que talvez ali na entrada não seja necessário informar. Então, assim, quando eu passo a informar mais dados para que tenha vínculo bancário, para que tenha vínculo de pagamento, eu também preciso dizer para que são esses dados. Então, mais um controle de processo interno que eu devo ter ali. E aí, a gente já linka com a outra coisa. Hoje, a gente está numa era que, querendo ou não, a gente está voltado para a informática. Então, sempre tem um RP rodando por trás, sempre tem algum sistema que roda por trás. Ainda que seja uma planilha de Excel, mas ele está dentro de um computador. Então, assim, que tipo de controle que eu tenho sobre essa planilha ou sobre essa ferramenta? A ferramenta ela foi desenvolvida internamente, existem políticas que garantem o controle desses dados? Se essa ferramenta ela vem de um terceiro, esse terceiro, até onde que vai o canal dele para que ele possa ou não ter acesso aos dados desse colaborador que ele está dentro da minha base de dados? Isso aí é um problema, por exemplo, de sistemas que estão em nuvens. A lei ela fala que dentro dessa estrutura de tecnologia existe a responsabilidade solidária. Eu não posso, por exemplo, contratar uma plataforma, uma solução, ou um provedor de serviço, ou uma empresa que me garanta uma automatização de processos com tecnologia dentro da minha empresa e falar, olha, a responsabilidade é da empresa que eu estou contratando. Não, existe correlação dos dois lados, tanto da parte processual quanto da parte de tecnologia. E aí, Adriano, é interessante citar que dentro da parte de tecnologia, como que a lei vê isso? Embora a gente pense na parte mais externa do negócio, existem esses dois viés, que é a parte processual do operador e daquele que é encarregado dos dados, que vai estar manipulando os dados. E é interessante que essa figura que é prevista na lei, ele é o responsável de contato com a agência nacional. Então, a empresa XPTO, ela foi penalizada, quem que é o responsável? O Éder. Opa, eu aciono o Éder e eu posso ser penalizado pela falta de estrutura que deveria ter dentro da minha empresa. Então, assim,
Olha o caminho. Vazou os dados. Chegou lá, digamos, na agência. A agência vai me acionar. Quem que é o DPO, encarregado de dados? O Éder. Aí eu recebi a reclamação, recebi a penalidade, eu faço subir internamente isso aqui. Chegou na minha diretoria e falou, é, bonitão, você deixou vazar dados. Então você vai, mesmo caminho que você entrou, você vai sair. Só que não é um problema, às vezes, apenas daquele que está tratando os dados. E a tratativa não é eu que vou dizer qual que é a finalidade. Eu tenho que organizar isso dentro da empresa enquanto processo, enquanto tecnologia, a garantia da segurança e que os processos, para os dados do usuário, eles estejam, de fato, com a finalidade e perpassando apenas as áreas de interesse. Então, existe uma responsabilidade muito grande nisso aí. A empresa, enquanto pessoa jurídica, que as pessoas costumam falar que empresa não tem coração. Então, é por isso que ela não tem dó de ninguém, né? Mas, enquanto pessoa jurídica, ela deve prever na sua estrutura essas questões de ciclo de vida de processos para que estejam adequados, ciclos de vida de processos para tecnologia para que esteja adequado. Olha só, para você ter uma ideia. A própria lei, ela utiliza bases, por exemplo, da norma internacional da 27001, que é de segurança da informação, para nortear. Existem grandes certificadores aqui no Brasil que já estão lançando certificações de adequação ao LGPD voltadas para a ISO 27001 e a 27701, que é a privacidade de dados, que é a 27701 é um complemento da 27, né? Da 271, que é a segurança. Então, assim, de forma geral, existem esses dois pilares. E as maturidades aí, olha, como você perguntou no início lá, elas variam. Porque eu posso ter processos, às vezes, bem desenhados e tecnologia não sustentável. Ou eu posso ter tecnologia sustentável e eu não tenho processos coerentes. Então, assim, dentro desses dois cenários que a consultoria de LGPD ou o profissional que atua, principalmente como encarregado de dados, ele tem que ter esses dois conhecimentos. Olha, eu tenho que olhar para a infra, mas eu também tenho que olhar para a parte processual. E além desses dois processos aí, que é tecnologia e processo, eu tenho a figura de quem atua, que é a pessoa. Como é que eu garanto que o Éder, que está dentro da empresa XPTO, ele não tem acesso e vai pegar esses dados para utilizar para outro lugar? Olha para você ver o nível de responsabilidade. Então, assim, a estrutura para essa adequação, ela é muito mais além. É por isso que quando a gente abre a lei e começa a esmiuçar ela, tem muita gente que começa a coçar a cabeça e fala, vai cair meus cabelos. Eu não tenho condições de adequar. Mas, assim, existem formas e meios para que de acordo com o potencial de cada empresa, isso seja realizado. A gente acaba vendo que as organizações, algumas delas carecem de um amadurecimento relacionado ao processo e outras com um processo bem definido, mas elas carecem de todo o aparato tecnológico para lidar com aqueles processos, né? E uma coisa importante que você mencionou, né? Esse ciclo de vida de atualização dos processos, né? Muitas vezes as pessoas acham que o processo ele é estático, né? Uma vez definido, ele não acompanha a transição tecnológica da organização, não acompanha a evolução do negócio, né? Da organização, e é deixado ali estático, né? Muitas vezes a gente vê a empresa com os processos totalmente defasados. Mas também é questão cultural, né? A gente já entra numa outra seara, né? Que é relacionada aos processos da organização. Mas muito bacana isso que você expôs, Éder. Dentro dessa questão da segurança da informação, e aí voltada para essas normas internacionais, por que eles utilizam esse modelo para nortear essa questão da segurança de estrutura de dados, de infraestrutura de dados? É porque essas normas, ela tem 3 princípios basilares, que é confidencialidade, ou seja, eu tenho que garantir que esse acesso ele é restrito às pessoas autorizadas de fato de direito, integridade, ou seja, aquelas informações elas são verdadeiras, e a disponibilidade. Então, assim, se eu seguir esses 3 pilares e eu tiver isso muito bem desenhado, olha, pelo menos a parte de infraestrutura, teoricamente, estaria compliance com o negócio. Tá bom? Mas aí, assim, é como você falou, a gente precisa de olhar políticas, processos, rotinas disso, de como que isso vai acontecer. Mas são desafios, né? Tudo que chega novo, até a gente conseguir adequar e entender e ter um consentimento para toda a sociedade, isso aí demora tempo e leva muitas vezes esforço, né? E muita dores de cabeça.
mas é necessário. Acaba sendo um perfil, né? Essa pessoa que vai atuar prestando essa consultoria, executando esse trabalho, acaba sendo um perfil bem peculiar, né? Você tem que ter várias habilidades ali, né? Várias skills para conseguir fazer um trabalho eficaz, né? E eu acho que também um apoio da organização, né? Você tem que ter esse apoio com relação, porque muitas vezes você vai se deparar com processos que precisam ser atualizados ou descartados e criados do zero, né? Então, Exato. acho que sem o patrocínio, né? Sem esse aporte aí, né? De um staff, né? O trabalho é o que vai definir o trabalho, né? Ele pode ser um trabalho muito moroso, né? E sem um resultado tão bom, mas ele também pode ser um trabalho desde que conduzido por um profissional competente, né, que tenha todas essas habilidades e também tem esse amparo, né, da organização, né, pode ser um trabalho que se dê de uma forma mais tranquila, né, mais rápida e de uma forma muito mais eficaz, né. É verdade. Só mais um complemento aqui, Adriano. Eu acho que essa questão toda que a gente está falando agora por último, ela é muito importante e acaba voltando para uma situação lá do início, que quando a gente falou lá sobre a questão do termo de consentimento e a gente fala daquele que cede os dados para aquele que vai operar os dados, né? O termo de consentimento, ele não garante todas as formas de usabilidade dos dados. O termo de consentimento, ele não pode ser... aliás, na verdade, ele não é tão genérico como muitas pessoas pensam. Assino aqui, eu concordo de utilização de dados. Só coloca só assim, a pessoa dá um cheque lá, dá uma assinatura e está tudo certo. Não é. Eu posso ter assinado um termo de consentimento e o fim para qual ele foi utilizado, eu entendo que não é aquilo que eu interpretei na hora e ter um problema com esse termo de consentimento. Então, assim, é uma atenção que a gente precisa ter enquanto detentor de dados, enquanto operador, enquanto controlador, todas as figuras aí, elas são importantes e precisam estar alinhadas. Então fica a dica aqui, pessoal, né? Leiam os termos de privacidade, né? Não apenas aceite, né? Toda vez você vai ver que o pessoal, não, eu aceitei, nem sei do que se tratava, mas eu aceitei, né? Então fica a dica, pessoal, aí, leia com atenção, né? Esses dias eu até li o da Netflix, porque houve atualização do termo de privacidade deles. O que a gente vê normalmente são termos extensos, né? Mas você vê que, pelo menos as grandes organizações, elas estão tomando um caminho para tornar a linguagem mais acessível desses termos, né? Isso eu percebi nesses últimos que eu tenho visto, né? É legal, é muito bacana esse movimento, porque acho que quando a gente opta por uma linguagem não tão acessível, né? O juridiquês, né? A gente já está aplicando uma certa segregação, né? A gente está excluindo uma certa população que não é familiarizada com os termos, né? E se sente intimidada com aquilo dali, mas ela não tem opção, né? Ela acaba consentindo, né? Então, acho bacana também esse movimento de o aprimoramento e esse cuidado, né, com os termos, né? Para quem ele está sendo fornecido, o linguajar que ele está sendo feito, né? Acho bacana isso. Uma coisa interessante dentro desse assunto que você está falando aqui, eu prometo que não vou estender, é que a lei ela fala que aquela pessoa que é encarregada de dados, que está ali no front das empresas, que estão se adequando, ou que deve estar se adequada à LGPD, ela deve explicitar um canal ou mais de um canal de contato com esse encarregado de dados e uma forma fácil da pessoa saber aquilo que está sendo utilizado dela. A nível de você solicitar e a empresa ter que te fornecer e falar, olha, os dados que nós estamos utilizando são esses dados aqui. Entendeu? O que acontece, por exemplo, é que recentemente agora, eu não me lembro qual era a empresa, mas uma grande empresa aí, ela notificou, ela explicitou lá no site dela apenas um meio de contato que, por exemplo, se eu não me engano, parece que era apenas um endereço fixo, com sede em São Paulo, mas quem não é da região, como é que acessa esse pessoal? Então, assim, sei lá, o cara coloca uma caixa postal, mas assim, é totalmente fora da realidade. Então, assim, o que a lei fala é o seguinte, olha, você tem que ter acesso rápido aos seus dados. A empresa, ela pode estipular um SLA ali de resposta, mas ela tem que saber prontamente que você quer ter
direito à informação e à verificação dos dados que ela diz estar utilizando e coletando. Então, é muito interessante também, porque, assim, tem muita gente que a gente olha aí nos sites que coloca um termo de responsabilidade ou de consentimento que não permite recusa, que não permite filtro, por exemplo, de cookie, alguma coisa desse tipo. E, assim, a gente acaba utilizando a estratégia, e aí volto a falar do nosso primeiro exemplo aqui, da grande plataforma de comunicação. Ou seja, aceita, meu amigo, e não tem para onde correr. Entendeu? E a lei fala ao contrário, fala, olha, calma aí, a pessoa tem que ter o direito, ela pode negar e ela ter continuidade de navegação até onde a empresa que está fornecendo a informação entenda que ela deva ir, e também, caso ela concorde, ela tem que ter o direito de escolher aquilo que ela vai achar que deve subir ou não, seja para a máquina ou seja para a coleta de informação dela. Legal. Quando o papo é bom, a gente começa a se estender, assim, e tem muita coisa para a gente falar, né? Verdade. Bem, mas já chegamos aqui no nosso horário. Foi um prazerzaço conversar com você, Hereder. Muito bom ter os seus esclarecimentos, né? Espero que tenha ajudado a difundir mais esse conhecimento, essa informação aí para o pessoal que está assistindo a gente, né? Foi muito bom esse bate-papo e fluiu bastante, né? A gente tem, lógico, pauta aqui para horas, né? Mas a gente tem que meio que se limitando aqui. Eu queria agradecer o convite, agradecer aí a plataforma Manifestando o Ágil aí por trazer esse tema que é muito importante e com certeza tem muita gente correndo atrás dessas informações aí. E quanto mais esclarecimento a gente tem, eu acho que torna isso mais real para a gente e a gente começa a ter aquela sensação que, de fato, as coisas estão caminhando para um futuro melhor, né? Seja na dispensação dos nossos dados, seja para a melhoria do nosso povo aí, nação como um todo. Mas, assim, eu agradeço imensamente, me coloco à disposição. E aí, quando quiser me acionar, pode me acionar que eu terei o maior prazer de atendê-los. Obrigadão, Éder. Foi um prazer conversar com você aí. Até mais, pessoal.